Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal. Esse aqui é o primeiro A3PS Conversa Tech, digamos. Eu estou aqui com o Tomás Allen, editor e supervisor de edição de som, e a gente vai conversar um pouco sobre organização de sessão, sobre supervisão como organização de processo, né, como organizar o processo. E vamos nessa, espero que vocês curtam. Boa noite, Tomás, diga aí. Bom, boa noite aí, putz, prazer aí de estar nessa primeira conversa aí, botando umas questões mais práticas, né? Enfim, a associação já está tendo várias conversas aí, vamos dar sequência, né? Essa construção, né? Bom, primeiro, assim, meu nome é Tomás, sou supervisor já há alguns anos, década talvez. A gente, né, mesmo já se conheceu, né? Já trabalhou há muito tempo, muitos anos juntos enfim, então assim, a sessão, na verdade, é a construção de toda essa história de experiências, né? Que a gente vai pegando desde do parceiro editor, e do mixador e geral, né? Assim, e é isso, assim, na verdade não existe um template, pelo menos para a gente, é muito caso a caso, lógico que tem uma lógica, né? Que a gente vai tentar mostrar um pouco assim, mas tem uma variação, né, entre por projetos, tipos de projetos e tal. E eu trouxe aqui um projeto de uma série para Netflix, ou seja, que é um processo que demanda muita eficiência nossa, né, porque os prazos são muito apertados. Muitas vezes você tem 2 semanas só de edição, o projeto fica 45 minutos, 50 minutos, e a mixagem tem que começar às vezes na segunda, na terceira semana, e é um processo vivo ali, que enquanto mixa, você está editando, você está gravando um episódio, às vezes você já está gravando o file do segundo, você está editando o diálogo do terceiro, enfim, então você realmente tem que ter uma coordenação forte, né, e ao mesmo tempo ter tempo para editar, né, também, né? Na parte da supervisão não a gente ainda não se dá, tem em muitos casos o supervisor ele pouco coloca a mão na edição em si, né, mas não é o nosso caso. Mas a gente não pode se dar o luxo, acho que quase ninguém, imagina, no Brasil consegue fazer isso, né. Queria te fazer uma pergunta, pontuando. Então, assim, você falou que você não tem um template. Você recebe template dos mixadores com que você trabalha? Como é que você elabora esse diálogo, assim, para começar? Não, a gente tem sim um ponto de partida, né, até porque depois da primeira série você vai estabelecendo e falo assim série porque é onde esse processo fica mais intenso, até você fica muitos meses no mesmo projeto, então você requer até uma organização maior, mas isso vale para longas também. Mas então a gente parte sim de um template, mas isso pode variar. Se você tem por exemplo, carros, veículos, é uma categoria que a gente procura separar. Enfim, então vai ter algumas variedades, variáveis, quantidade de lapela, né? Enfim, a gente tenta sim manter, a gente sabe que existe um número, aí, lógico, falando das parcerias que a gente faz normalmente com mixadores, né? Então você sabe também o que o mixador já trabalha normalmente, o que ele espera em termos de número de pistas, e que o mixador vai ter o seu template, né? Isso você pode falar melhor, mas na própria mesa, né? Vai ter uma lógica ali, pô, cara, eu quero ter 4 booms e 8 lapelas. Vamos tentar se manter nisso? Aí, né, de repente, eu chego com uma sessão com 8 booms e 12 lapelas, sabe? Pô, precisa disso, né? Então a gente sempre tenta manter o mínimo necessário ali para você poder fazer aquela lógica do A e B, né? Não ficar uma coisa atrás da outra, né? Você ter uma folga em termos de organização. A sessão na edição, acho, mais do que na mix, precisa ser limpa visualmente, né? Bater o olho e você saber onde você está, né? No caso aqui eu tirei todos os plugins, então, mas não sei se já está mostrando a sessão aí. Sim, Mas, estamos. Uhum. então é tudo dividido, os grupos em cores e tal, para você bater o olho. Inclusive o uso de VCA, né, para já separar um pouco as categorias, né? Criar uma separação. Essa relação do diálogo, fazer uma pontuação, eu como sou mixador, eu tenho uma mesa que tem 16 faders, né?
Então sempre eu peço para quem está trabalhando comigo fazer grupos de múltiplos, de 8. Não faz uma coisa com 17 tracks, porque aí vai ficar um track, vai ter que criar um layout, né? Para quem não conhece, o layout é um desenho que você faz desses consoles digitais, né, de controller, onde você mapeia os faders os canais do Pro Tools para os faders que você quer. Então eu faço sempre layouts de 16 faders. Então se tiver 17, tu fica com fader sobrando, que tu tem ou criar outro layout, é um botão a mais que você tem que apertar. E também quando eu peço para compor, fazer uma composição sonora, também, pô, faz do 1 ao 8 ou do 1 ao 16, não faz do 15 ao 17, que é o mesmo problema, né? Então, assim, é uma forma de organização, de controle, de velocidade, né? Então, vai lá. Estava falando sobre o princípio da sessão, né, antes do diálogo, que é o material, que é sempre importante ter as referências, né, da montagem. Uhum. Inclusive principalmente, eu acho, para pré-diálogos, porque o que a gente gosta de fazer é mandar um bounce da edição, né? Uhum. Então, depois o mixador vai revirar esse material e é sempre bom ter não só a referência do montador, mas como a nossa também da edição. Acho isso importante. Então tem os guias aqui, tem os picture cuts, que depois a gente pode falar um pouco melhor sobre organização, os markings, né? A gente trabalha com essas pistas de áudio para fazer spotting com clip groups, isso a gente pode conversar depois, ou seja, todo tipo de observação ou dúvida, é até uma forma da gente conversar com o editor que vem antes de mim e até com o mixador, enfim. É interessante notar que o Clip Group, imagino que talvez quase todo mundo conheça, né? Ele é disponível desde o Pro Tools 10, se não me engano, né? Então já tem bastante tempo, tem mais de 7, 8 anos que é disponível. Ele não ocupa espaço, né? Você pode mandar uma sessão de Pro Tools sem audio folder e a pessoa recebe, né? Porque ele é só... é uma informação dentro da sessão. Né? É só metadados, né? E realmente é muito útil, assim, né? É a maior ferramenta que a gente usa para comunicação até, né? Então aqui no caso você vê que eu separo sempre um ADR secundário, que são ADRs de personagens não principais que a gente pode resolver, ou às vezes com vozerio, enfim, não necessariamente vai ser uma sessão de ADR, né? Ou com a própria edição, roubando um som do bruto, alguma coisa assim. Observações de diálogo. Group é quando às vezes eu preciso de mais de uma pista para a mesma observação. E algumas observações de edição. Essa M, por exemplo, são observações que o Nino, né, que foi o editor de diálogo desse projeto, ele me coloca também algumas observações de edição. Eu sempre trabalho com o diálogo do AF à disposição aqui, que é uma ferramenta fundamental para verificar. Eu sempre reviso, né, o diálogo do editor antes de ir para mix. Eu ainda trabalho numa série dessa uns 2, 3 dias de revisão, assim. E eu uso o guia, eu vou mutando, porque eu sei o que eu já revisei e é uma forma de não deixar passar nada, né? Uma fala que se perdeu, isso é muito comum, né? Quando a gente faz o processo de assembly lá no início, de abrir todos os microfones, né? Às vezes, enfim, na montagem que já estava selecionadinho, quando você expande isso tudo, você vai ter 10 canais, 12 para cada clipezinho ali, né? Então, é muito fácil deixar alguma coisa pelo caminho, né? Bom, aqui começa o diálogo, que a gente tem 2 VCAs que eu costumo usar, que é um que é o SD, que é som direto, ou seja, se eu quero escutar diálogo e PFX, a gente chama de PFX o material que não... o material de efeito. Sim, efeito fora do direto, né? Também trabalho com essa nomenclatura também. E aí a gente tem um esquema diferente que eu posso falar como a gente trata o PFX, mas... Então, o SD é para escutar os dois juntos, né? Eu trabalho muito solando o VCA, né? Inclusive porque eu deixo tudo aberto normalmente, então, às vezes guias e tal, eu vou meio que solando o VCA. Isso na edição eu acho bem útil. Então, assim, o seu USD é um VCA que compreende todo o grupo do direto. E aí você tem um VCA para... A galera que... Não sei se todo mundo conhece VCA. VCA é uma Voltage Controller Amplifier, né? Seria um termo original em inglês, né? Mas, assim, no Pro Tools ele assume outra função,
que ele é um fader que não passa áudio, é um controlador, né? E que ele permite você controlar um grupo de pistas que estejam no mesmo grupo, né? A gente usa aqui o asterisco, tem gente que vai usar, né, para separar, enfim, cada um vai ter uma preferência. E aqui, não sei se dá para ver bem, mas tem a organização dos grupos, né? Sim. E aí, então, isso é aquelas bobagens que às vezes você perde muito tempo, né? O que é maiúsculo, o que é minúsculo. Às vezes já me vi, putz, agora eu quero trocar tudo para maiúsculo. Aí você perde ali 2 horas mudando. Mas o importante disso daí é assim, as coisas terem nome, né? Não é assim, tipo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, áudio 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem que botar o nome nas coisas, né? As pistas têm que ter os nomes que identifiquem. E a gente está falando de um universo que, aqui no caso, pode chegar a ter 300 pistas, né? Então, se você não tiver organizado, alguém te pediu alguma coisa ali, você tem que resolver em meia hora, o diretor está esperando, né? Você não pode ter que entender, decifrar a sessão, né? Sim. E até por isso que a gente usa essa questão do spot, que se eu preciso isso a gente vai ver mais à frente efeitos, né? Mas se uma pesquisa rápida aqui no Clipbeam, você encontra o que você quer, uma porta, qualquer coisa, né? Independente do nome do arquivo. Então é isso, tem o VCA de som direto, que a gente chama, e o de diálogo, que é somente o fala, né? Uhum. Nesse episódio aqui, nessa série, a gente tenta se limitar a 4 pistas de boom. Uhum. A gente costuma usar pistas de fio separado para quando a gente trabalha com... Sempre tem Ambience Match, né, aquela ferramenta da Isotope, que, por exemplo, o Rodrigo Noronha, né, mixador, ele sempre prefere ter isso separado, porque para ele é uma coisa que soa muito diferente de um fio, né, de um clone natural do set. Então, eu concordo com ele. Às vezes é uma coisa meio artificial, né? Eu vi um vídeo uma vez com uma americana que ela tinha uma library de fio e eu comecei a fazer. É impressionante como funciona, é verdade. O fio, tem filme que tem mais fio, tem filme que tem menos fio, né? Tem filme que ninguém corta muito em cima na filmagem, né? Às vezes não deixa... Mas eu comecei a fazer uma library, eu acho que é uma boa dica, você ter uma library de fio, assim, sabe? Vai gravando, vai consolidando os trechos, faz uma edição, vai guardando, porque ajuda, assim, é sempre mais orgânico, né? Exato, e tem uns fios que não funcionam, né? Se você tiver um grilo, uma chuva, isso vai virar um pink noise sem sentido, né? Então, funciona em alguns casos, muitas vezes está mutado, porque o Mino o editor que veio antes de mim, pode fazer até já por precaução, já deixa ali, né, e eu posso usar ou não, isso acontece, muitas vezes fica mutado. Tem essa pista que a gente chama de X, que seria X-Tracks, que é uma pista coringa, pode servir tanto como um backup, por exemplo, numa situação exótica, a gente é uma cena num terraço, que a gente estava querendo muito evitar um ADR, então a gente tentou um processamento um pouco mais forte já na edição de diálogo. E então eu mantive o original ali, caso o mixador queira comparar ou não usar o meu processamento, né? Então essa pista X-Tracks, ela serve para isso, como ela serve muitas vezes só por uma questão de continuidade. Às vezes tem uma sujeirinha no som direto, que não é um negócio que você quer mandar para o PFX, mas eu deixo ali que é só uma questão de continuidade para a gente não sentir falta, né? Certo. Tirar esse som. Queria te pedir para você dar um zoom no comecinho numa cena para a gente falar sobre a técnica. Acho que tem muitas técnicas, de novo, isso aqui são apenas o modo do Tomás trabalhar e da equipe dele, né? Provavelmente eu também posso mostrar algumas coisas que são o meu modo, mas assim, às vezes elas são técnicas que muita gente usa, outras pessoas não vão usar, tal. Eu estou reparando, né, Tomás, eu não curto tanto esse modo de trabalhar, nunca me acostumei, assim, de ter os diretos tão recortadinhos. Também a gente não vai ouvir nada aqui, até pela praticidade do tempo e tal, mas assim, esse som direto, vou assumir que ele é mais limpo. Aí você está vendo que você faz mais contínuo. Situação, né? Isso que eu ia levantar. Eu tendo a acostumar a montar o som direto, pedir que o meu editor monte o som direto o mais contínuo possível. E a gente remove para o PFX os fragmentos, ao invés de fazer o contrário, deixar os bloquinhos do som do diálogo ali e montar uma continuidade no PFX. Você tendo a fazer o contrário, ter o track de direto mais limpo, mas mais contínuo, ou seja, com fio o tempo todo, e tirar os eventos
para PFX, ou enfim, ou retirada a fala, enfim, whatever. Por exemplo, a gente já viu aqui dois casos, né, são bem diferentes. Por exemplo, no início aqui você vê que está tudo picotado, é um momento mais de sound design. Então são falas picotadas, né? Então essa fala acaba entrando no meio de música, no meio de efeitos e tal. Então a gente decide já realmente mandar uma coisa já desenhada nesse sentido aí. A gente não precisa completar isso aqui. Você vê que até que tem o fio aqui que está mutado, né? Eu também tendo a pedir isso pro editor, mas no fim, depois que eu estou revisando já mais contextualizado, eu acho que não precisa, né? Eu posso não mandar. Mas, normalmente, numa sequência, digamos, mais tradicional, aqui no caso, a série Bom Dia Verônica, você tem uma delegacia, aí personagens, uma coisa mais contínua. Então a gente vai trabalhar com som mais contínuo sempre que possível. Aí vai ter as exceções. Se o fundo estiver muito pesado, a gente pode ter que separar também. Então vai de caso a caso, né? Não, acho que para mim até resolveu, foi um bom exemplo, né? Um momento mais sound design, vai ser intenso com outras coisas. Sendo possível, vocês separam mais, deixam só os bloquinhos de diálogo, sem muita continuidade, embora pelo que você mostrou, você tem uma opção para o mixador, caso ele decida usar, e a gente nunca sabe o que vai acontecer na frente, né? Exatamente. Pode ser que o diretor volte atrás, pode tirar a música, pode decidir que é mais realista, não é tanto sound design, né? Só Deus sabe o que acontece. A gente tenta prever, mas existe uma lógica, né, das decisões e tal, mas você não tem como saber se no final pode sair a música, né? E aí... Descendo aí, você vai ter o grupo de FUTs, né? O FUTs, para a galera que talvez não conheça esse termo, são os telefones, os sons para serem tratados mediatizados, poderíamos chamar assim, né? Telefone, televisão, essas coisas, né? Principalmente telefone. Todo projeto hoje tem uma... Tem telefone. Tem telefone. Isso é uma coisa de época, mas isso é muito... Isso é muito útil e, na verdade, a gente precisa ter isso apenas como uma referência, porque isso influencia muito na edição, né? Normalmente não é o som final, o mixador vai elaborar isso mais, né? É só uma referência para a gente poder editar e tomar decisões. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem prática. A gente não tem a imagem aqui, nem é o caso, mas por que você está com tanto AB nesse FUTs? São pessoas diferentes conversando, tem muita mudança de sonoridade. Por que não é um contínuo, por exemplo? Você lembra? Você conseguiria lembrar desse momento? É um clipe aqui que tem vários cortes. Não é contínuo. Fala da mesma personagem. Entendi. Então tem quase sobreposição aqui. Você vê que tem algumas. Então, como a personagem está no terraço, então às vezes a gente precisa puxar um pouquinho mais o fundo, né? Então acaba fazendo um A e B, não necessariamente. Tem planos diferentes também. Entendi. Mas acho que é mais pela sobreposição de fundos, acho. Isso depois, talvez, quando a gente passar por ambiente, às vezes eu me surpreendo um pouco, às vezes eu vejo cortes de ambientes no mesmo cenário, na mesma cena. Talvez só porque mudou a câmera de plano, assim, sabe? Plano contra plano. Eu tendo a achar exagerado isso às vezes, mas podemos debater, né? Eu acho que às vezes eu prefiro fazer um ambiente contínuo e pontuar os cortes com um efeito de ambiente, o efeito, enfim, são técnicas. Mas às vezes eu vejo muito ambiente cortado. Isso com o mixador, às vezes eu acho muito trabalhoso, porque você tem que, às vezes, copiar uma equalização duas, 3 vezes, ou setar o volume 3 vezes, fazer o pan 3 vezes, sabe? Quando na verdade... Só se fizer muito sentido, Precisaria muito, né? Mas eu vejo isso acontecendo muito, já vi isso acontecer mais de uma vez, então seria um tópico também. E o que você chama esse DX e SPX? O que se trata? São especiais. Essa série tem muitos momentos de efeitos com voz, né, em cima de voz. Ok. Então, pode ter delay, reverb, pode ter um monte de coisa. Isso aqui é pra gente simular, eu não estou com os plugins aqui, apenas simular a intenção. Né? Sim. Né? E muitas vezes o mixador, isso realmente depende do mixador, lógico, da vontade dele, mas se sendo conversado, a gente pode muitas vezes fazer um bounce já, inclusive, do som cru, nesse caso, né? Para ele não ter que ficar pegando cada pedacinho desse.
Aí vai de uma conversa. Pode ser um bounce para facilitar, ou pode ser cada som picotado, né? Aqui Ou o próprio efeito pronto também? Nesse caso aqui a gente tem uma pista estéreo que é bem esse Essa essas finalidade. Já é o efeito que vocês criaram, tá aí. exatamente. A gente tem que imagino que seja um reverb, alguma coisa que a gente já utilizou, serve como referência obviamente o mixador pode usar ou não, pode melhorar, enfim, isso fica como Entendi, referência, legal. né? Sim, porque se às vezes vocês chegaram no resultado, né? O editor chega no resultado, ele já É, criou a sonoridade da parada. Pra recriar, às vezes, assim, se não tem o mesmo plugin, até acertar os parâmetros, às vezes. é. Claro E que a a gente sessão de sempre Pro faz Tools uma pode ir de um coisa. lado, para o outro, se vocês combinarem. Tem plugin tal, já manda pronto, né? Isso às vezes eu sinto falta dessa conversa. A gente tenta sempre combinar e se o mixador não tiver e a gente achar que é necessário, a gente processa antes, mas isso é uma coisa que precisa ser combinada, né? Claro, Mas é sempre importante que isso esteja separado, né? Então, se o mixador tem a opção de voltar do atrás, né? dry wet ali, né? Sim. Né? Descendo temos o PFX. Se for ter um tratamento de PFX, não sei se você já quer falar sobre isso. É, Diferenciado, como você falou. porque a gente não costuma mandar o PFX para pré-diálogos, normalmente. Isso sempre foi, eu sempre fiz isso, mas a partir de um ponto que a gente começou a fazer o nosso próprio Foley também, a gente começou a sentir, fala, pô, eu tô mandando isso, mas eu não sei nem se eu vou usar isso no fim das contas, né? Uhum, Então, uhum. eu acabo, essa pista de PFX é a pista que a gente manda para pré de diálogo, ou seja, normalmente ela vai ter uma ação mais completa. Aqui, nesse caso, vocês não têm mais, mas são dois personagens numa cama. Então, fazia sentido para a gente mandar tudo completo, porque até envolvia respiração junto, até uma questão se isso vai para PFX no final, né? Ou não, vai depender da plataforma, né, de streaming, pode querer que Certo. separe, né, a respiração, enfim. E aí, o que a gente faz? A gente separa tudo, e aí, assim, quase tudo, para essa pista que a gente chama de 2FX. E aí, ou seja, cada batidinha, qualquer coisa que o Nino já tem, a gente já tem esse combinado, né? Pode ser, às vezes, uma palma, sabe? Que a gente tirou da fala e separou o transiente no 2FX, entendeu? Ou coisas que a gente tem dúvida, pode ser só um guia para o Foley. A gente separa tudo em 2FX. Quando eu estiver revisando os efeitos, eu posso usar ou não, né? Essa aqui é a lógica. Então, no caso aqui, você vê que está tudo mutado, né? Sim. Porque eu já revisei, eu fui mutando. E tem coisas que eu posso até incorporar nos próprios efeitos mesmo, né? Porque às vezes a coisa está tão limpinha que não tem por que ir como PFX. Aquilo ali você já incorporou em efeito, né? Ou aqui a gente pode fazer um novo envio de PFX, que a gente chama de PFX X1, que aí a gente falou, putz, eu não mandei na pré, mas acho que deveria mandar agora. Aí a gente... Porque muitas vezes você tem um som legal da ambiência, da locação, que você quer aproveitar, né? Umas coisas assim. Tem alguns sons, por exemplo, na coisa do Foley, eu lembro deles falando de fazer som de papel, né? Som de papel no Foley é uma coisa que é muito difícil você fazer. Alguém mexendo num livro, numa página, num envelope, assim. E às vezes se o som já tá bom, eu tendo a tentar É, usar, sabe? Porque são sons que às vezes é engraçado, parece que é fácil refazer. O cara mexendo no envelope ali, mas tem uma característica que é muito impressionante, que no som direto fica é. bacana. E às vezes em Foley é mais difícil refazer essas coisas, né? E tem uma interação com a sala, né? Com a, Tudo, a do sala, o lugar microfone, real ali. a posição do microfone, que estava mais alto, mais baixo, É. enfim, toda coisa. Interessante. Seguindo, aí vamos falar dos ambientes, né? Talvez a gente possa falar dessa questão do. Ah, e aí, só lembrando, aquele seu VCA de som direto, ele vai daqui de baixo, né? Do PFX X1 até lá em cima, né? Pegando essa turma toda, né? Se você quiser solar tudo que é som direto, você É, sola. Esse conjunto todo, né? exato. Ele, na verdade, o som direto, ele está solando dois outros VCAs aqui, né? Que é o de diálogo e o de PFX. Exatamente, perfeito. E a gente trabalha sempre com subgrupos, né? Com auxiliares, que a gente pode... no caso aqui é um auxiliar 5.0 para diálogo, poderia ser 5.1, enfim. Aí isso vai muito do mixador também. Uhum, uhum.
como eu tenho aqui essa seção de auxiliares dos efeitos, né? Que a gente faz um auxiliar para cada grupo. Essa sessão aqui é uma sessão já, assim, de revisão final dos efeitos, mas durante o processo você pode ter você tem processos intermediários de processamento de arquivo, né, de mais sound design e tal, que não está aqui, né? Mas isso é muito útil, você ter esses grupos que você pode processar o próprio subgrupo, né? Eu tô achando engraçado, antes de falar disso, que você colocou, tô vendo o Walla ali, né? Você colocou o Walla já na seção de efeitos dos seus negócios. Eu trato ele mais próximo à minha parte de diálogo, sabe? Achei engraçado, achei É, interessante essa diferença. Ele fica o meu ala fica logo depois da parte entre o ADR e o PFX, né? O PFX já vai uhum, ficando próximo do ambiente e tal. Mas o Walla tá ali, por ser tudo em português, eu vou tratar muitas vezes com os mesmos reverbs, né? Se você tá fazendo uma cena numa delegacia, como você falou. Eu tenho um é, reverb para voz, isso aqui provavelmente eu vou ter um reverb muito próximo, parecido para fazer o Walla, né? Então, assim, é engraçado que eu trato o Walla dentro do conjunto de voz, assim, diálogo, né? Assim, E é importante você notar, se for de respiração, acho que isso é uma dica que fica para a turma, eu tenho experimentado isso, não sei se você como editor experimenta isso, que é a questão dos opcionais. Isso que a Netflix, ela realmente tem tentado, quem trabalha com ela percebe que ela tenta operacionalizar, standardizar, né? Essa versão em português a palavra, sim. o seu procedimento globalmente, né? Então, assim, o método de QC é igual para todo mundo, você tem relatórios muito e é essa questão do opcional, né? Então, assim, a gente tem trabalhado lá no estúdio com opcionais muito claros desde o início, pistas onde a gente vai colocando as coisas de opcional. Em geral, as coisas de opcionais, elas têm o mesmo tratamento do som direto, ou seja, os denoiser, EQ, tudo que é usado Sim. no som direto. E aí eu não sei se você como editor já tem preparado isso para o seu mixador ou se você larga na mão deles depois para resolver. Isso o ala, na verdade, quando a gente tem um ala. É porque esses walas aqui normalmente são walas mais genéricos de ambientação. Então a Uhum. gente, quando tem uma coisa mais específica, a gente separa. Mas fica no mesmo grupo de wala, só que a mandada não vai para efeito, vai para diálogo, né? Mas a gente separa. Nesse caso, nesse episódio não tem. Mas normalmente seria uma pista de wala específico. Esse wala especificamente está numa lógica mais de efeito, porque de fato, quando a gente vai trabalhar esse material, normalmente o editor de ambientes, ele trabalha os primeiros walas, pode ter walas desde mais difusos quanto mais pouco mais específicos, mas quando tem texto mesmo, realmente a gente sempre separa, né? Interessante que você falou de opcionais. A gente tem uma pista assim de opcionais que é QME optional. Só que eu não lembro se nessa série, porque essa questão da respiração surgiu no meio assim na primeira série Netflix que a gente fez não tinha isso essa demanda. Então isso é mais recente esse pedido deles. E aí vai muito de cada mixador. O Rodrigo, por exemplo, ele prefere ele mesmo separar, por exemplo, respiração. Mas sempre que tem alguma situação opcional de efeito, ou de VFX, assim, a gente já separa. Nesse caso aqui não tem, eu não sei se já tem tempo que eu não abro essa sessão, mas a gente tem uma pista assim de ME optional que a gente tenta antecipar algumas questões, mas especificamente respiração é uma coisa mais recente que a gente tem feito e vai variar de cada mixador se ele quer que você já faça isso ou não. E achei engraçado É, você falar que o seu editor de ambiente faz um primeiro tratamento de Walla. Lá no estúdio, eu, como supervisor, e o meu Matheus, que é meu braço direito, editor de sound designer também, ele que faz o vozerio. A gente descobriu que ele tinha um grande talento para isso. Então ele decupa, ele escreve texto, ele que grava e a gente faz interlocução. Por muito tempo eu achei que ia ser nosso editor de diálogo que ia cuidar de vozerio. É engraçado, né? E não, ele não levava jeito para isso. Ele é muito mais técnico, sabe assim. E eu imagino que a gente compreende que a gravação de vozerio é criativa pra caramba, né? Você tem que inventar textos, tem que sacar exato. coisas na tela, sabe? Pra você gravar vozerio, assim, pode ser bem sofisticado e divertido, né? Assim. Sim, E vai de cada projeto, né? Mas sim. normalmente esse editor, no nosso caso, esse editor de efeitos, que nesse projeto foi o Sacic, o Rodrigo Sacic, que a gente já fez muitos projetos juntos. Então a gente já trabalhou muitas vezes juntos também, então a gente já tem uma boa troca nesse sentido, né?
Mas normalmente ele não participa da gravação dos vozerios. Ele edita e a gente grava aqui, normalmente o Bernardo também, né, que divide a supervisão comigo, o Bernardo Zedo. E o que a gente faz, aí entrando já um pouco mais na parte de spotting, né, porque como a gente tem muito pouco tempo de trabalho, né, então eu preciso exportar uma coisa muito detalhada desde o início, né, para todos os editores. Então, eu sempre faço uma sessão de spot minha, onde eu vou marcando, né, dá para ver aqui, tudo que eu quero, inclusive na duração, assim, do que o editor faça. Nesse caso aqui, ambientes, né? Então, eu vou ter uma marcação de ambiente, de BGFX e de vozerio, né? E Uhum. assim, a gente separa vozerio e vozerio com texto. Então, eu vou, inclusive, algumas recomendações de dinâmica e tal. Então, eu já falo para ele, ó, eu quero no grupo de Wala, vozerio de delegacia, no background, eu quero aqui, por exemplo, um cone, cidade e passarinho. Uhum. Então, assim, isso não é para limitar a criatividade. O editor ele pode fazer, sugerir o que ele achar necessário. Isso aqui é um guia assim de uma reflexão que eu tive no momento que você está, né, com a cabeça no projeto, conversando com o diretor, né? Mas é um guia, porque muitas vezes você não tem tempo para refazer, às vezes você pode pensar uma coisa completamente diferente, ou pode ter um tratamento de imagem que a coisa que era dia virou noite. Então, se eu já tive uma conversa, né, já estou sabendo de uma coisa dessa, eu sempre aponto, né? Sim. Parece que é um trabalho hercúleo, mas não é, enfim. Então, acho que é uma coisa que a gente ganha muito tempo. Vai apontando tudo isso, entendeu? E aí você tem, depois do seu spot de ambiente, Wala BG, você vai ter aí o grupo de ambientes, né? E É, você organiza por grupos, né? Grupo A, estou vendo ali, grupo B. É, exato. A gente costuma organizar um A e B, costuma ser necessário, só em projetos muito complexos, assim, você precisa do terceiro, mas a gente costuma colocar só os ambientes mais base aqui, e a gente Uhum. trabalha com um grupo de BGFX, são Uhum. os eventos mais pontuais, assim, que a gente costuma separar, porque eles muitas vezes não obedecem à lógica mesma lógica de A e B das bases, né? Isso Certo. é, isso é muito comum. E aí é importante, assim, ressaltando, né? Tô vendo que você trabalha, provavelmente como eu também, com longos trechos de base, né? Da estrutura. Se você puder dar um zoom in ali de novo onde você estava, mais ou menos, subindo um pouquinho pro grupo A ali, ou pro grupo B. É, Que é importante isso, né? Às vezes salva tempo do mixador e você não tem. Provavelmente você deve ter um monte de plano de corte. Você vê, cada marker desse provavelmente é um corte, né? Então você exato. Se tem. fosse cada marker desse fazer uma troca, Ou grupo, exatamente. Você estrutura uma base de ambiente para é, locação, né? Claro que pode modular, pode entrar entrar um, sair o outro. Às vezes tem isso, às vezes tem um ambiente que você vê. Você mesmo para aqui, ó. Está com o mouse bem em cima, né? Você vinha com 3 elementos e você parou o BG B2 ali, ó, né? Você mutou é, ele. Ou seja, você modulou o ambiente, né? Por algum motivo é, aqui. Mas assim, você pode ver que no grupo de ambiente de efeito, né? Eu não costumo separar assim dessa forma, mas você tem as coisas que devem estar pontuando os planos, sim, pontuando as intenções, quer dizer, essa homogeneidade é importante, né? Eu vejo às vezes o pessoal cortando dentro de planos e contraplanos. Claro que não, talvez tão cortado como me parece estar essa sua cena, né? Mas você estrutura um ambiente, né? O ambiente dentro é, do lugar não vai mudar ali, né? Pode desligar uma não tem máquina, porquê. ligar. A estrutura do ar, digamos assim, é mais ou Sim, menos a mesma, né? Uma é, pergunta, Tomás, trabalha com monitoração fixa, né? Você trabalha como se tivesse sim. 79, É, 82, o tempo todo, né? exato. A sala monitorada, normalmente isso numa conversa com o mixador, mas ultimamente a gente tem trabalhado muito em 82. Vai variar, pode variar de projetos, enfim, mas você vê que a gente não faz nenhuma automação de volume. Muito, muito difícil, porque eu prefiro mandar já tudo limpo para o mixador. A gente tem muito uso de clip gain, é fundamental, né? Sim. Mas você vê que está tudo zerado. A gente já faz, eu costumo já fazer alguns movimentos de pan,
né? Então, aqui o BG, né, tem já alguma... Assim, preciso espacializar um pouco para saber se isso vai funcionar ou não, se vai fazer sentido. Óbvio que o mixador pode depois, enfim, né, tomar as decisões que ele achar melhor, mas senão a gente não consegue prever, né? Por que está faltando? Que elemento eu preciso colocar aqui? É isso. E essa lógica realmente que você falou é correta. Assim, a base não precisa mudar muito, mas os elementos no BGFX que vão dar essa dinâmica normalmente, né? E eles podem, inclusive, ter transições diferentes. Então, é importante ter essa liberdade, né? De você pegar um elemento próximo ao ambiente, mas distorcer um pouco a lógica cartesiana dos planos ali. Seguindo para os nossos efeitos, para a gente acelerar um pouco, senão a gente vai ficar aqui 4, 3 horas conversando. Cada área tem uma vida, né? Podemos exatamente falar horas sobre isso. A gente separa um grupo de foods também, para efeitos, muitas vezes É importante, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? A pessoa vai botar ela no telefone, o som direto tá limpíssimo porque foi bem gravado, mas você precisa criar uma ambiência para aquele telefonema, né? Ou tem que ter um ar, tem que ter um trânsito, tem que latir um cachorro. Inclusive quando você tirar essa voz depois, no ME, conversando com a Rosana Stefanoni, nossa diretora, que trabalha bastante com dublagem também, ela falou que isso acontece muito, você receber ME, onde tem que ter um tratamento de foods para voz, mas não tem nada no ME para fazer o fundo do telefone, então fica aquela voz límpida, mais dublada, né? Limpa sem nada, e às vezes eles têm que botar sei lá, usa o ambiente match, alguma coisa, uma edição para completar. Então isso é um detalhe interessante, nem todo mundo faz, assim, né? Pensar, vai fazer um foods, vai fazer um telefone, vai fazer uma televisão, às vezes precisa ter um narrador que está entendendo uma TV, você precisa botar aquela musiquinha de telejornal, você precisa botar uns tiros ali atrás, alguma coisa, um desenho animado, que tem problema de direito autoral, às vezes tem que recriar, mas você tem que... São os truques do sound design, né? Tem que estar atento a essas coisas, né? E você não é uma coisa intuitiva, né? Assim, não isso é um processo, né? Quando você começa a editar, você tem que pensar, cara, e se sair essa voz, o que eu tenho que ter no lugar, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem muitas pistas de foods, a gente às vezes tem que até fazer por categorias, porque pode ter tiro, pode ter passo, pode ter quase uma vida toda dentro do foods, né? Uma coisa que me ocorreu aqui agora, você ouve o seu ME antes de mandar? Tipo assim, vou dar um play no episódio, mesmo com essa mix sua, que não é a mix final, óbvio, mas sem o diálogo e assistindo? Não, nunca faz isso. Para olhar e falar, putz, aqui vai faltar alguma coisa. Tá. Não, eu acho que é só uma coisa que você, na edição, você acaba interiorizando. Né? Sim. Tipo, o que eu preciso fazer para isso aqui funcionar no ME? Então, na verdade, durante a edição eu posso solar ali para entender se está funcionando e tal, mas não tem buracos, mas isso acaba virando um reflexo até, né? Assim, sim. Vai ficar um buraco aqui, né? Aí efeitos, você trabalha com grupos também, né? Assim, eu acho que isso é muito importante, né? Galera, quem está começando, ou já tem até uma experiência, mas não organiza, assim, essa ideia de organizar por grupos é muito importante, né? Como é que você organiza os seus grupos? É por tipo de elemento? É por cena? Como é que você trabalha? É mais por sequência que a gente faz, né? Lógico que a gente tenta, às vezes, porta como uma coisa muito recorrente. Será que, né, vamos dar uma preferência para o grupo A? Mas se tiver que tomar uma decisão para ficar... Eu acho muito importante a lógica do tratamento do material, né? Então, se eu começo o som com um elemento que ele vai percorrer a sequência toda, eu não vou dar preferência para a porta, que vai ter, de repente, um som, né, para começar no A, e eu vou começar esse elemento, que no caso pode ter 9 pistas, num grupo, os grupos costumam ir ficando menores. No caso aqui nem é. Porque esse episódio tem tiroteio, tem umas coisas... Os grupos ficaram maiores. Tiros eu faço grupos separados. Digamos que eu tenho o grupo A, J de efeito, sabe? Assim, se não me engano, são 10 grupos. Talvez, acho que são mais. E aí, se eu tiver tiro no filme, então, se for um tiro, 2 tiros, exato, beleza. Mas se for um filme de ação, eu tenho grupos de tiros. Tiro de bandido, tiro de mocinho, assim, né? Tipos de arma ou pelas armas.
grupo de ricochete, grupo de sim, estilhaço, grupo de shell caindo no chão, assim, a sessão fica bem complexa, porque você tem muitos subgrupos, assim, para você sim. realmente poder controlar as coisas. A gente costuma fazer quando tem uma demanda grande, a gente costuma separar. Até uma sequência que envolve tiroteio e perseguição de carro, mas deu Uhum, para resolver nesses 7 grupos aqui. uhum. A gente separou os carros, ou seja, a gente ficou com são 4 grupos de carro. Mostra pra gente um pouquinho mais em detalhe. Visualmente eu já achei que faz sentido, assim, né? Isso é importante pra galera, que acho que depois que você começa a trabalhar muito com Pro Tools, tá acostumado, você bate o olho e você entende, né? Eu já olhei aí e já É, meio que entendi é, mais ou menos o que podia estar rolando, né? Isso é tempo, né, Tomás? Acho que isso é uma coisa, a gente fala muito de muito. pouco tempo, trabalhar na pressão, orçamentos comprimidos, quer dizer, você tem uma sessão de Pro Tools organizada, você consegue andar rápido, você consegue resolver problemas rápido, você consegue, enfim, atender as demandas rápidas, né? Assim, tipo assim, Sim. isso é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, né? Organização editar som é ser organizado, eu diria. Se pudesse lançar um mantra aqui, um mote, sei lá, um axioma. Eu acho que tem a ver com personalidade. Eu acho que o cara que é super organizado vai editar de uma forma, o cara que é menos organizado, mais criativo, de repente, talvez ele não vai supervisionar de outra forma, ou vai ser um cara mais de sound design, enfim, eu acho que, Não, sempre enfim, tem espaço, né? Sempre tem espaço para tem tudo. espaço para tudo, Mas o que eu quero dizer é assim, eu não oponho criatividade à organização. Eu acho que, inclusive, Sim, organização é criatividade, assim, né? Assim, você exatamente. está organizado, libera a sua criatividade, porque você sabe onde estão as coisas, você não perde tempo resolvendo problemas, entendeu? Você ganha tempo fazendo as coisas que você quer testar, você quer fazer e tal, assim. Mas Exatamente. passa rapidamente por essa sequência aí, assim, por essas pistas. Explica pra gente como é que vocês separaram os elementos aí, mais ou menos, o que vocês têm aí. Aqui já tem algumas reduções, por exemplo, a gente trabalha com algumas reduções para a gente não ficar também com excesso de pista. Então, tem alguns bounces que a gente vai fazendo, né, Uhum, durante o processo, se necessário. Aqui são as batidas, deixa eu anotei aqui, são as batidas de carro, seja uhum, lataria, textura, impacto, metal, né? uhum, Tá nesse grupo A. No grupo B são as batidas de interior dos carros, ou seja, tem o movimento da estrutura e você vê que tem mais camadas em estéreo aqui, né? Porque uhum, normalmente você vai para dentro do carro, a gente tenta dar uma profundidade maior, então uhum, pode ter estéreo, surround, enfim, tentar uhum, em contraposição a uma batida que você pode ter estéreo, mas você vai estar mais com elementos monos, né, somando uhum, ali. É, o grupo C são os tiros principais, na verdade é uma submachine gun, uma metralhadora. uhum. É, Já pronto ou o mixador vai fazer a sonoridade final? a gente já equilibra, assim, se der um play, faz sentido e para a gente funciona. A gente tem alguns processos, sons, e tenta deixar ele o mais pronto possível, Certo. mas o mixador vai precisar ainda, obviamente, mexer, né, um bocado, mas não vai precisar transformar o som, né? Acho que a ideia é essa coisa que você falou, né? Quanto mais organizado, cada um fazer o seu papel, a criatividade vem também. Você Uhum. consegue estar mais livre em vez de estar pensando só onde que está cada coisa, né? Sim. E embaixo a pistola, e aqui a gente poderia ter separado melhor esse grupo F, por exemplo. Aqui tem ricochetes, tem que mais? Tem as cápsulas, tem as balas, os zips, né? Uhum. Enfim, tem os efeitos dos tiros que complementam, né? Uhum. Então, numa série, também como você tem pouco tempo, a gente tenta mandar uma coisa já meio fechadinha. Se Uhum. sentir falta, a gente envia, sabe, algum fixo, um mixador, mas não tem muito tempo para abrir tudo. A ideia é entregar uma coisa mais fechada para o mixador e que faça sentido, né? Uhum. E embaixo tem o spotting dos efeitos, né? Sim. Essas são pré-folder groups. Ah, ok. Legal. Entendi.
Hoje a gente já estaria usando. Eu acho até que. Eu até escolhi pegar uma pré porque eu acho que é mais Comum, universalizável, talvez. talvez. Mais comum. Mais comum. E aqui no caso eu vou separando, porque existem editores diferentes que vão trabalhar cada tema desse, né? Claro. Então o ideal é que a gente consiga separar, né? Uhum. Tem algumas pistas de tendência que a gente são observações mesmo, porque o editor pode mandar uma coisa, de repente é uma refação maior que eu preciso voltar para ele. Então eu vou Uhum. anotando e depois eu passo uma lista de algumas coisas para serem refeitas, ou eu mesmo resolvo e depois apago à Sim. medida que segue, né? Aqui, por exemplo, tem uma pista de progresso que a gente costuma, quando o prazo é muito apertado, muitas vezes o editor não tem tempo de terminar o episódio inteiro. Então a gente faz uma pista de progresso para a gente saber até onde ele foi. É difícil de lembrar, né? Pois, pô, tem até o minuto 21 e tal, então a gente tenta marcar isso. Certo. Pra E aí vem o seu não... grupo vem o seu Foley, né? Vem o Foley, aqui a gente tem mais um VCA, que seria basicamente tudo menos BG. Se a gente quiser Uhum. escutar tudo menos BG, funciona. Tem Uhum. os outros VCAs em cima, enfim, mas isso aqui Sim. funciona para isso. Principalmente quando tem carro, né? Uhum. E aí aqui o grupo de Foley, a gente sempre tem umas pistas a gente chama de extracts, que é meio que lixo. Adicionais, né? Pode ser um lixo, assim, que a gente chama, mas que eu não quero que o editor delete. Tipo, cara, em vez de deletar, separa isso para uma lixeira e aí, se eu sentir falta, eu posso buscar ali, né? Sim. E aqui tem a nossa sessão e você tem até, acho que está bem um número ok de pistas. A gente começa sempre por passos, em 6 pistas só. Props seriam os objetos e a gente separa, quase, isso é um debate, né? Tem gente que não separa o que é corpo, né, Eu acho que de foi eu que fiz a objeto. separação lá atrás. Você meio, me parece estar usando o mesmo método que eu separei, sei lá, Você já 10, fazia isso, 12 né? anos atrás. Passos, aí eu não chamo de próprio, chamo de objeto e separei corpo, né? Corpo é É, mão, mãozinha assim, coçadinha, cabelo, beijinho. Objeto é a coisa em si, né? Aqui nesse caso, acho que, por exemplo, não seria mão, seria o som do celular, né? exato. Aqui já seria a mão, né? Então, assim, esse celular também na mesa é objeto, né? Então, é claro que às vezes o pessoal meio confunde, o editor bota um no outro, mas enfim, É, funciona assim, sabe? Eu uso essa é bom. metodologia. Eu dividi isso com o Kiko Ferraz, assim, acho que isso 2010, 11, me parece que eu lembro nessa época que você trabalhava comigo de vez em quando, talvez você tenha herdado, adotado isso É, também, né? a gente viu que isso era o melhor para a gente, porque a gente trabalhou com outros artistas que não usavam isso, e aí às vezes ficava muito misturado Muito tudo, misturada, exatamente. E aí e você tem um grupo especial aí no final, o quê? Veículos? e até uma observação que você disse que as suas pistas de spotting ficam todas no início. Aí isso varia um pouco da etapa. Se eu estou fazendo spotting, elas estão todas juntas no início. Mas quando eu vou revisar os efeitos, eu prefiro deixar perto dos grupos, né? Aí Então você me tem vai. um grupo de carros, né? Que vocês separaram os carros. Você até comentou mais cedo que vocês, nesse caso, esse projeto, vocês tinham separado os carros, não feito grupos específicos de carro, né? Normalmente a gente separa carro porque existe uma lógica das gravações de carros, né? Dos carros que sempre é multimic, né? Então Uhum. você vai ter ali o exaustor, O que é o motor. motor, o estéreo interior. Isso vai depender, óbvio, da library que você estiver trabalhando ou do som que Uhum. você mesmo produziu, né? E então isso determina muito essa lógica do A e B, né? Sim. Então, aqui no caso, o primeiro grupo seria o carro da protagonista, que é um Volkswagen comum, um Polo. Uhum. O grupo B é uma SUV, que ela aparece de vez em quando, quem está perseguindo a protagonista. Então, Uhum. normalmente são sons mais de exterior e que já se vêm junto com outros efeitos, derrapadas e tal. O Uhum. grupo 3 seria perspectivas mais de interior, ou é um grupo coringa, às vezes você tem ali para utilizar para um AIB, né? Uhum. Alguns complementos de motor, porque muitas vezes você vai fazer
uma edição de carro que não é tão realista. O importante é funcionar, né? Então, às vezes você vai ter uma acelerada, uma coisa em cima de uma outra, um crossfade, assim. O importante não é funcionar solado, né? O importante como é que fala? Passar energia. É um negócio assim, eu lembrei É, quando a gente. Não sei se você estava no webinar do Max, que foi demais, lá do Paulo sim, Dessier. Eu conheci o Max 12, 13 anos atrás. Conheci assim, virtualmente, né? Porque eu cheguei no site dele para comprar uns sons de carro sim. para um golzinho que faz de um policial, agente especial. Um filme muito pequeno, assim, mas muito divertido de fazer. E eu usei um Passat V8, assim, cara. E o carro. A justificativa é um carro de agente especial, cara. É um golzinho turbinado. Ele é um golzinho na aparência, mas por dentro. E É, entrega o resultado da cena, sacou? É o que a gente precisava. Um carro agressivo, com reduzidas. Uma direção muito agressiva, né? Assim, os caras esticando marcha. E é o que funciona pra cena, né? Isso é muito muito interessante. Esse é o lado do sound design, né? é, não precisa ser o mesmo carro, né? Precisa passar a ideia do carro. Agora, óbvio que a gente gostaria de gravar sempre que possível, Claro. né? A gente teve já projetos que a gente gravou, perseguição mesmo, de carro, mas, assim, primeiro que a gente não tem muito esse know-how, como um cara como o Max, né, que só faz isso da vida, né? Então, para você gravar um carro no Rio de Janeiro, imagina, ir para Barra da Tijuca, fechar uma rua, falar com 7 rios, assim, né, um É uma problema, assim. produção, né? Vira uma produção, e a produção normalmente não vai entender. Vem cá, por que você está me pedindo isso? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Enfim. É um E só para processo. fechar o grupo de carros aqui, você tem as derrapadas, e um monte de tanto interior, estéreo, ou às vezes exterior, estéreo, como interior, enfim, diversos sons, né? Legal. Só para complementar, a gente sempre mantém os efeitos do montador à disposição aqui, Sim, o AF que é um original, né? processo que depois, no fim, os efeitos de AF eu sempre reviso, vou mutando um por um para, assim, cada montador tem a sua mania, né? Mas independente da mania, se ele quer que seja o som dele ou não, isso normalmente é conversado, né? A gente espera sempre ter essa liberdade, né, de melhorar o trabalho, mas o que não dá é uma coisa muito chata é você mandar a sua edição para mix faltando alguma coisa da montagem, né? Então, mas às vezes você esqueceu mesmo, porque você não revisou, às vezes é um som em off, alguma coisa que você esqueceu de montar, né? Sim. Então, a gente tenta fazer tudo de uma forma que isso diminua a chance, né? É isso, assim, aí logicamente cada etapa dessa uma conversa, um assunto de uma conversa inteira Não, dessa, né? claro. Bom, gente, estou dando continuidade aqui também nessa conversa. O Tomás e eu achei muito interessante talvez mostrar uma sessão minha que eu sou o supervisor de som e eu o mixador, né? Uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos 7 anos. E assim, eu acho interessante, né, Tomás, depois de te ouvir falar bastante, tem muitas similaridades, assim, né? A gente trabalha, podemos nomear diferente, mas tem uma lógica que eu acho que é muito parecida, assim, no na maneira de abordar o trabalho, né? Eu tô gravando em casa, então eu, não eu trouxe uma sessão do estúdio, ela tá totalmente offline, tá, gente? Ela tá... Essa aqui é uma sessão do filme que eu tô fazendo agora, está em processo de mixagem, a edição já está bastante completa. A gente, aqui eu estou trabalhando com 2 Pro Tools hoje em dia, porque eu estou mixando em Atmos, foi ficando muito pesado no mesmo Pro Tools. Então eu aqui não tenho a música. E no caso, nesses tempos remotos, e a sessão já está bem avançada, eu já não tenho elementos que eu costumo ter, como Tomás também, o AF aberto e tal. Talvez eu até tenha aqui, deixa eu olhar. Até tem aqui um grupo de AF, ó. Como Tomás, acho que isso, pontuando, né, Tomás? Eu acho muito importante ter, né? Quem ter esse AF sempre à disposição, assim, do mixador. Se não é o editor passar para o mixador, porque às vezes vocês estão tá no calor da mixagem final no último dia, é isso. Descobre que está faltando uma falhinha, descobre que tinha um efeito sonoro que o diretor queria e no final ele quer voltar, né, para o som que ele tinha na ilha. Eu A até gente brinco. sempre envia, para o mixador, deixa inativo, escondido ali, mas ele usa só em último caso se precisar, né? Sim. É engraçado,
comentar, essa já é uma sessão de mixagem em Atmos, a música não está aqui, apesar de você ter um stem aqui, que é um template que eu tenho um template, né, Tomás? A gente tem um template lá no estúdio. Ele é um template que vai se desenvolvendo com a partir do tempo, não é sempre estático. Agora mesmo, com cada vez mais mixando em Atmos, eu estou revisando, estou atualizando. Essa questão dos opcionais, eu quero adotar isso como método, não importa se estou trabalhando para Netflix, Amazon, fundo setorial, será que isso vai existir de novo um dia? Sempre ter pelo menos 2 opcionais, né? Então o template está em movimento, né? A gente também, quando vai para Atmos, tem umas diferenças. A gente, na nossa sala não é Atmos, mas a gente trabalhou já em projeto Atmos com o Armando e a gente aí vai naquela conversa com o mixador, né? Ele te passar ou passar o template dele ou o que ele prefere, e aí você trabalha a partir disso, né? Mas essa sessão que eu mostrei não era a nossa sessão normal, essencial. Sim. Eu tenho usado o Atmos de 2 maneiras. O objeto no track, como vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Você vê que aqui eu tenho o bus normal, né? E você vai ter o bus do objeto, né? O liga e desliga, né? E aqui é o output que você escolhe, né? Ele está dando not assigned aqui, path not available, né? Porque eu não estou no estúdio, né? Você vê que o track ele tem 2 paths, né? O badge 5.1 e o objeto normal. Mas o Atmos também pode ser conversa para outro dia. Aí eu trabalho com objeto, eu trabalho com camas de objetos, ou seja, eu monto um 5.0 de objeto e aí eu mando o som para lá e eu faço o pan no canal e aí ele toca. Então você tem grupos de estáticos assim. Isso tem funcionado muito para música, tem funcionado para vozerio, por exemplo, e permite optimizar, né, os números de objetos. Mas como a gente está falando muito sobre organização, eu acho que olhando assim, não sei se você vê, acho que tem bastante similaridade, de certa forma, com a sua Sim. sessão, né? O uso massivo de cor, assim, é um arco-íris, assim, a sessão, né? Eu tenho as cores, assim, sou meio xiita, então as cores são, como eu tenho um template, estão sempre iguais, então eu sempre sei o que é ambiente, o que é o PFX. Exato, isso tem que ser. Não fico mudando de cor, né? Eu fui estabelecendo umas cores. Você pode ver que os grupos de efeito, eles vão. Talvez não esteja ideal aqui, mas eles vão meio mudando. Eu fazia tem um degradê aqui, tá vendo? Eles vão. Tem tons da mesma. Exatamente, para ajudar a identificar os grupos. Os nossos grupos de efeitos, eles, em tese, eles começam com 4 estéreos e 4 monos. E aí se multiplica, como eu falei, por causa da mesa, multiplica em múltiplos, né? E a gente combinou lá de até 8 estéreos e 8 monos, porque aí eu fico com um grupo, por exemplo, o B, ele é um layout só da mesa, né? São 16 canais ali, eu tenho os 8 estéreos e 8 monos. Agora eu estou pensando em revisar para ter todos com 8 e 8, sabe? Ficar já meio estabelecido assim, né? Então você vê, esse grupo aqui, ó, só vento, né? O grupo A, o grupo B, variáveis de ventos, também são contínuos, né? Assim, não fico fazendo A e B, provavelmente eu devo ter automação de volume, ó, para criar a dinâmica da mixagem, né? Tem uma certa pilotada, né, para fazer o vento, nem é tão intenso assim, mas você vê, tem um ride para subir aqui, não fica cortando, né? De novo, galera, cada corte desse aqui, cada marker desse aqui é feito, é um corte, né? Pô, mas como é que vocês têm tantos markers, vocês fizeram um a um? Esse é um truque bom. Isso aí a galera fala do edge load. O edge load eu acho uma super ferramenta. Você pega um EDL de vídeo que você pede para o editorial lá, né, para a galera que está editando, você joga dentro dele, ele cospe um arquivo MIDI de Pro Tools, um arquivo MIDI que serve no Pro Tools com todos os cortes, né? Aí, assim, muito parecido com vocês, eu passei a adotar, eu usava muito assim, boom e lapela, né? Teria um grupo de 8 pistas de boom e 8 pistas de lapela. De um tempo para cá, eu mudei, e aí eu passei a ter assim, um grupo de 8 pistas, 2 grupos de 8 pistas, né? O DXA e o DXB, onde eu tenho até 4 lapelas, até 4 booms e 4 lapelas, assim. Não é tão rigoroso isso. Se só estiver usando 3 booms e precisar botar 5 lapelas, bota, entendeu? Mas você vê... Diga. Essas regras você pode quebrar, né, se precisar no momento específico. Exatamente.
Mas aí eu uso um grupo, o grupo A, por exemplo, eu deixo XA para uma sequência que é uma sequência, e aqui, por exemplo, a sequência B. Outra sequência, mudou de locação, mudou de cenário, mudou de tudo. E assim vai indo ao longo do... Esse filme, por acaso, esse rolo aqui tem pouco diálogo, ele tem muita ação. Mas você, né, isso aqui são uma sequência, outra sequência, outra sequência, outra sequência aqui. E aí vai indo ao longo assim, sabe? E aí você vê que você bate o olho, você já meio entende, né? Assim, um pouco o que está acontecendo. O cara tem uma sequência aqui, outra sequência, outra aqui já mudou, pá, e aí vai indo. Pistas de dublagem aqui embaixo. Aí vem meu grupo de reverb. Se eu tivesse... Esse filme aqui é uma cidade pequena, são poucos personagens, a gente não tem um tratamento bem minimalista, assim, inclusive a cidade é tratada para ser muito deserta, assim, não tem cenas com gente em volta, assim, então praticamente não tem vozerio, vai ter alguma coisa ainda que eu estou por fazer. Então, se eu tiver um projeto mais complexo, após o ADR aqui, eu entraria com outro grupo aqui, antes dos reverbs aqui, de vozerio, né, de Walla. E agora eu estou criando esses grupos de opcional também, pistas de opcionais, e aí eu uso os auxiliares para fazer roteamento, né? Para mandar para o grupo A, grupo B, diálogo e tal. Esse é o foots do diálogo, mas por uma comodidade, ou talvez para essa sessão ele está depois dos reverbs. Talvez os reverbs devessem estar aqui depois deles, né? Uhum. Uma coisa com o mixador que eu acho interessante, todos os meus reverbs em geral, eles ficam em menos 12 mutados. Né? Eu tenho 4 reverbs aqui para dois estéreos e 250. E aí quando eu quero mandar alguém para o reverb, eu só desmuto e aumento a volta do reverb. Tá aqui, né? Tá vendo? O reverb aqui tipo, ele tá usando o reverb 2. E de novo também, né? O reverb também usa muito A e B. Até pouco. Antes você tinha que usar, porque os reverbs, quando você trocava o preset, eles cortavam, né, o fundo, né? Eles cortam o tail, né? O Exponential Audio era um reverb que o cara conseguiu resolver isso, né? Mas ele nem todo mundo consegue fazer isso. Ele consegue, tipo, o Cinematic Rooms, ele não consegue fazer isso por causa da arquitetura do DSP da parada, como ele é pensado. Então, você acaba tendo 2 reverbs para isso, né? Para você poder Senão fazer você vai aí. ter um corte brusco, né? Exatamente, você tem as mudanças de cena, né? Aí tinha o Foots, como eu falei, aí vem o PFX aqui embaixo. Eu ainda uso bastante PFX, você vê que tem, pelo menos não sou tão granular nele assim, às vezes tem trechos grandes, muita movimentação, tal, procuro, às vezes se tem passos legais, eu procuro utilizar, tal. Mas não tem muita regra, às vezes tem um monte de PFX aqui, na hora que eu estou me fazendo a mix final, veio mutando tudo, sabe? Fechando mesmo, porque o Foley está cobrindo, o ambiente está bom, certo. Aí de novo o ambiente aqui. Eu trabalho com 4 grupos. Não saberia. A lógica é ter A e B. Essa é a minha lógica, mas eu não organizo eles de uma maneira assim, tipo, esse aqui é só para interior de casa, esse aqui é só para exterior, esse aqui vai ser usado só nesse lugar. Em geral, à medida que eu vou editando, eu vou achando esses patterns, né? Esses padrões, né? Tá, então eu comecei a casa do fulaninho no ambiente A, então a tendência é que ela se repita lá, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes eu espalho de um para outro, você vê aqui, ó, por algum motivo, talvez por qualidade sonora, eu tenho uma sobreposição. Acho que isso aqui tudo é a mesma locação, mas vários momentos, é uma cena grande com elipses, né? Você vai, é a mesma locação, mas vai passando tempo lá dentro. Pode Então eu separar elementos, né? separar elementos, exatamente. E Grupos com o de... advento do Atmos, às vezes eu tenho, às vezes porque não tem objeto para todo mundo, não sei o que, às vezes eu tenho trazido elementos do ambiente, como por exemplo, aqui tem vento, né? Esse aqui, ó, coqueiral é vento, folhagem, né? Esse cara aqui é vento também, aliás, foi você que me deu esse som aqui, ó, muitos anos atrás. Mamanguape, ó, você vai lembrar. Provavelmente você deve usar ele aí também. Isso aí acho que foi o Saci que gravou. Mas você vê como as coisas andam. É, então, e aqui eu tenho outros ventos aqui, tá vendo? Esses são de library e tal. Não seria hoje em dia pouco usual eu retirar essa galera do ambiente e trazer aqui para esse grupo aqui, onde eu tenho os objetos para poder fazer os pans com eles, né? Botar para cima, para baixo, tudo mais. Aí aqui, nesse projeto, eu tenho essa organização. Eu tenho
Uma atmosfera, pode ser meio ambiente, complexo, no efeito ar, ventos e mar. Essa aqui é uma cidadezinha à beira-mar, tem muita cena com o mar próximo, assim, sabe? Então essa aqui é uma mistura de efeito com ambiente, sabe? Eles são elementos que estão ali fazendo muita textura, assim, mas em função Uhum. do Atmos, eles estão aqui numa pista de efeito, né? Aqui já é carro. Carro a gente separa bastante, que nem vocês, ó. Tem Uhum. grupo só de carro. Eu acho que são dois grupos só para carro. Um aqui, aí aqui tem a B, talvez para especificidade do tipo de carro. Esse filme é um filme bem pequeno, assim, filmado no interior da Bahia. A gente tinha um gurgelzinho, tem um gurgel. Onde é que tem gurgel na Sound Library? Não tem gurgel na Sound Library. Vai tentar arranjar um gurgel. Um som de Volkswagen também, talvez, mais ou menos, assim, sabe? É, Então a difícil. gente está trabalhando muito com o som direto do gurgel, assim. Tivemos sorte de ter uma captação, não é ideal, mas Isso é estamos interessante. trabalhando. Conseguiram microfones diferentes, que eu tô vendo que tem uns 4 microfones. Tinha alguns microfones ali, aí bota, nem tudo funciona, eles estão aí, pode ser que, ou talvez até mutado. Eu acho que offline a gente não consegue perceber se o clipe está mutado, né? Não, aqui tá todo mundo modulando, assim. Tem, ó, são 4 microfones, A1, A2, A3, A4, né? Tá todo mundo meio misturado aí. E aí a gente provavelmente vai ter aqui elementos do direto também, de Foley, vai ter rodas. Tu fez bem separado, né? Ó. Aqui é gravel, Uhum. ó. Gravel, gravel, gravel. Aqui deve ser alguma coisa do gênero. Só aqui é só roda, tá vendo? Só som de Uhum. roda. Aqui, então assim, essa divisão aqui, o que que é? Aqui é tudo roda, cascalho, essas coisas. Aqui é engine, provavelmente, tem um A e B de engine, provavelmente para interior e exterior do carro. É um atropelamento. Isso aqui rola o mesmo atropelamento umas 3, 4 vezes. Acho que aqui é uma aceleração, o carro vindo. Aqui a gente deve estar dentro do carro, indo em direção, um plano, e aí finalizando, né? Aqui é algum outro tipo de elemento para completar o carro. Eu não saberia, tem que agora eu não saberia exatamente dizer o que que é, uns extras E você aí. deixa na sessão só as pistas que você está usando, né? Aqui é bem limpo. Ou tem, isso é uma coisa que os mixadores sempre pedem, né? A gente tenta ter esse cuidado. Todas as pistas com bip e reduzir, né, ao necessário somente, né? Então, às vezes uma pista tem um sonzinho e tal, a gente muitas vezes pode roubar para uma outra para liberar aquela pista, né? Aqui Imagina, eu acontece. procuro ter esse template, sempre tem esse, ó, o grupo em geral para todos os filmes que não são filmes de ação. Filmes de ação muda bastante de figura. Eu vou os efeitos, são 4 ambientes, essa mesma estrutura, cara, minhas sessões são todas iguais. Se eu abrir esse outro filme aqui, ia ser muito Entendi, tá. parecido. É, e aí vai até o H, né, de efeito, né, tudo igual assim sempre. Então, e com o tempo, eu e Matheus, a gente também vai se organizando dessa forma, né? Um outro tipo de filme, aqui no grupo A e B, a gente talvez tivesse telefones, portas, computadores, outros tipos de elementos, sabe? O UX, sei lá, aí vai depender da cena do filme e tal. Mas Uhum. os carros, por exemplo, vão ficando aqui para baixo, por exemplo, já foi virando uma mania nossa, assim, a gente já sabe que se tem carro, qualquer coisa, vai ficando. Por exemplo, porta, vai ser sempre aqui no F. Eu sei ao longo do rolo, inclusive esse carro não é um personagem, mas é um carro do personagem principal, ele está sempre ali, vai indo e aparecendo. Sempre sei que no Entendi. grupo F tem porta. O cara, sabe, isso é muito facilitador para a mente, assim, sabe? Facilita muito a minha vida. E aí, assim, eu tive muita essa vontade de conversar com você por ter mixado para uma outra colega agora, sabe? Faz 7 anos que eu trabalho para mim. Eu sou supervisor e editor de todos os filmes, né? Supervisor, desculpa. Supervisor, mixador e faço sound design junto com o Matheus. Tem o nosso editor de diálogo, tem uma equipe de Foley, tem outros editores que às vezes vêm dependendo da complexidade do filme. Então esse processo é muito reiterativo, né? É um eterno mixar e editar, mixar e editar. Às vezes a gente tô lá no final da mixagem, estou adicionando som, porque eu estou com o meu Soundminer aberto, tô sempre no mesmo estúdio, na mesma ilha, com a mesma infraestrutura. Sim. Puta, podia ter mais um somzinho aqui, podia ter não sei o que, uma pontuação aqui, sabe? Então, assim, então realmente, a única coisa que eu procuro ter sempre é o AF ali disponível. Porque se eu tô com Uhum. o diretor pede, cara, tá faltando uma fala, pô, tá faltando uma fala, outro, queria aquele efeito, lembra aquele efeito que tinha na ilha? É aquilo que você Eu falou, quero o original, não abro mão. às vezes você moscou, como você falou, você esquece tanta coisa, É, perdeu um elemento que você não montou, mas era um som em off que o cara tinha para denotar determinada coisa.
é importante ter o AF ali O que a gente não falou à disposição, né? muito, o que a gente não falou muito é que existe também um código entre a gente, muitas vezes de cor entre os clipes, né? Então, Hum. quando a gente monta o efeito original do AF, normalmente a gente deixa numa cor separada, mesmo que ele esteja misturado no, no grupo de efeito, né? Ah, Então, que a gente usa isso também. o Esse tipo mixador pode esse tipo mexer de ali, código, né? já sabe que o amarelo é o efeito original lá do AF. O que a gente usa aqui é que os clipes eles ficam nas cores dos tracks. Com o meu editor direto, se a gente muda o take de uma determinada fala, por quaisquer motivos, ele deixa montado o original, mutado, e aí ele bota o novo clipe numa cor, em geral é rosa. Porque aí eu sei que aquilo ali ele trocou. E A aí gente usa vermelho. se o diretor fala, pô, mas tá diferente aqui alguma coisa, a gente, ó, trocamos o take por isso, por isso. Geralmente eu sei, a gente conversa. E à medida que a gente vai fazendo ads, porque como eu falei, isso é um processo muito reiterativo. Tem um determinado momento que eu já estou mixando, editando, né? E o Matheus continua trabalhando. O Foley vai fazer um adicional, vai vir um fixe direto. Isso já. Eu como mixador, eu vou botando nas pistas e eu vou marcando com outras cores, até para eu saber que eu tenho que adicionar aquilo na mixagem. Então, às vezes, lá no início do rolo, você está no final, você tem um adicional e você pode moscar, entendeu? Então, eu vou lá e marco na sessão com uma cor diferente. Geralmente o rosa, uma cor amarela, uma cor bem chamativa, assim, para que eu saiba que eu tenho que voltar naquilo ali e mexer. Aqui o grupo de efeitos dos auxiliares dos efeitos. Aí o Foley, você vê que é muito parecido com o seu também, ó. Passos, objetos, toque, mumunha, mais ou menos a mesma distribuição. Os seus VCAs, os reverbs aqui do Foley. E aqui são os buses, né, que recebem essas mix. Eu vi que você tinha muitos, né? Eu trabalho só com esses três aqui: diálogo, música, efeito. Tem um aqui que é o meter de loudness, que está sempre aqui também. E eu tenho um estéreo, porque agora hoje em dia com a vida remota, eu estou sempre gravando estéreo, é Frame I/O, é não sei o que, então o tempo inteiro tem isso. E eu tenho trabalhado sempre com master grupo, que para fazer se eu precisar baixar alguns EB, 2 EBs, não sei o quê. É isso, assim, né? Eu acho que me parece assim, é bem concisa essa sessão. Eu até trouxe esse projeto, porque a galera às vezes fala, pô, vocês trabalham com coisa muito grande, vocês são muito grandes, né? Mas esse projeto é um projeto pequeno e que o Matheus me ajudou, mas trabalhou muito menos no projeto do que ele costumaria trabalhar. O Foley também foi mais rápido. Eu não pude ter o editor de diálogo, porque era um projeto menor. E a organização é a mesma. A lógica é a mesma, sabe? Assim, é quase um one man, não chega a ser um one man show, mas assim, é um projeto que eu trabalhei muito sozinho. E ele tem a mesma lógica. Se pegar outro projeto que trabalhou 10 pessoas lá no estúdio, você vai ver que está igualzinho, quer dizer. Então a organização E eu achei interessante que acho que tem muita similaridade com o seu, assim, né? Tudo bem. O meu é um drama, o teu acho que é um policial, pode ter mais complexidade de elementos, necessidade de. A gente usa muito grupos, né, para organização, que acho que é uma coisa fundamental que há, sei lá, uns 8 anos atrás, de repente eu não usava, era efeito 1 a 20. Enfim, eu trabalhei com um mixador francês que detestou isso. Aí eu falei, putz, pode ser, né? Talvez ele tenha razão, enfim. Mas a gente vai vendo, né, puxando de outras referências, você vai montando e acaba que esses trabalhos são muito globais até, né? Você tem que então, a linguagem, inclusive, é muito parecida, né? Sim. Então você tem que ter o mesmo ME, a mesma tudo completo, né? Então acho que a lógica, a tendência é realmente ser uma coisa similar, mas claro, cada um vai ter suas manias e tal. Sim. Eu acho que sempre tem um espaço para uma coisa pessoal, assim, né? Mas e o jeito que nomeia, o jeito até que te separas, assim, né? Isso sempre vai ter, isso nunca vai ser, né? Acho que nem faz sentido, né? Assim. É. Gente, bom, queria agradecer ao Tomás por ter o tempo, disponibilidade, por abrir aí também a sessão do seu projeto. Acho que é interessante, a gente está no momento que está surgindo essa necessidade de compartilhar, né? De buscar dividir o conhecimento, as experiências, mais do que tudo, né? Agradecer aí, é um prazer sempre a gente trocar essa ideia. A gente, lógico, já
já conhece como o outro trabalha, né, de anos assim, mas acho importante a gente poder abrir esse diálogo aí. Também quem quiser depois seguir a conversa pode ter tem o nosso contato, enfim, dentro da associação também, né? Aí a gente pode seguir essas trocas aí, estamos sempre à disposição. Isso aí. Gente, até já. Obrigado, Tomás. Isso foi mais uma 3PS Conversa.